Olá gente, tudo bom? Aqui quem fala é Samuel Zwinglio, estou mais uma vez aqui no canal com vocês trazendo uma dica de Photoshop e hoje a gente vai conversar sobre sombras e luzes. O domínio dessa ferramenta, o domínio da ferramenta de níveis é muito importante e eu tenho certeza que vai fazer uma diferença na edição de imagem de vocês aí. Vem comigo aqui na tela, vamos direto ao assunto, que vai ser rápido. Eu vou mostrar uns 3 exemplos aqui para vocês de como isso aqui realmente pode alterar as fotos, as edições que vocês vão fazer para peças, para fotografia, para ensaio fotográfico, não importa. Vem comigo que eu tenho certeza que você vai carregar isso aqui para sempre. Primeira coisa que você vai fazer, claro, é abrir a sua imagem. Eu já estou com a imagem aqui aberta dessa galera aqui ao redor de uma fogueira. E eu vou criar uma nova camada de ajuste. E essa camada de ajuste vai chamar camada de Levels, certo? Eu vou clicar aqui em Levels e olha só, já vai abrir aqui para mim as propriedades. Deixa eu fechar isso aqui, já vai abrir para mim aqui as propriedades. E agora eu vou começar a trabalhar com isso. Vocês vão perceber que se eu arrastar isso aqui, ó, eu vou estar trabalhando com minha sombra. Ou seja, tudo que for minha sombra, eu vou estar alterando, vou ter influência sobre ela. E desse lado aqui eu vou estar trabalhando com minha luz, certo? E em contrapartida, o que está aqui no meio são meus midtones, né? Meus tons medianos. Preste bem atenção nesse espectrograma. Você não precisa entender o que é que se passa aqui, o que é que esse espectrograma quer dizer. Quem edita foto há mais tempo, com certeza vai ter uma noção melhor sobre isso aqui, mas não é necessário nenhum conhecimento técnico sobre essas cores nem nada para conseguir chegar onde a gente quer chegar. É muito simples fazer isso aqui. O truque de hoje é você apertar Ctrl Alt e aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez até agora, que é alterar isso aqui, só que segurando Ctrl Alt. Olha só. Quando eu fizer isso, minha imagem vai ficar branca, eu estou segurando aqui o mouse, e aí se eu arrastar, ó, você vai perceber que detalhes pretos vão aparecendo na tela. Esses detalhes pretos são justamente a área que a gente vai, como é que eu posso dizer? A área de influência dessa edição que a gente está fazendo e que a gente vai deixar de ver. A gente vai estar tendo uma pré-visualização dos níveis de detalhes que a gente vai perder. Por exemplo, se eu arrasto isso aqui para cá, o que isso está me dizendo? Que a calça do rapaz aqui, ó, da minha esquerda, ele está totalmente preta. Isso quer dizer que eu vou perder todos os detalhes dessa calça. Prestem atenção. Olha só, ela fica totalmente preta, perdi todos os detalhes, porque esses detalhes foram cobertos por sombra. Veja só o chapéu aqui também, ao contrário da foto original, que se fosse a foto original, olha só quantos detalhes eu tenho na calça do rapaz aqui. Então, vai se tratar de detalhe. Quando aparecer a primeira mancha preta na minha imagem, eu tenho que saber que aquele detalhe ali eu vou perder. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse nível de sombra o máximo que eu puder, com o menor número de perda de detalhes possível, certo? E vocês vão ver a diferença que isso vai dar. Olha só, Ctrl Alt, eu vou arrastando aqui. Eu percebi ali que uma partezinha preta começou a aparecer, que é o chapéu do rapaz que está atrás dele, então não tem nenhum problema perder isso. E aqui começou a parte de trás da calça e algumas pessoas começaram a se destacar. Eu acho que além disso aqui, já não é legal que a gente continue, porque a gente vai perder muito mais detalhes. Então eu vou soltar e soltar o Ctrl Alt. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com a luz agora, tá? Olha só, Ctrl Alt, apertei aqui, vejo que o céu aqui eu já perdi, né? Já não tem tanto detalhe assim. Então eu vou focar em outros elementos brancos, como por exemplo a barraca ou o chapéu desse cara aqui. Eu aperto Ctrl Alt, eu vou arrastando. Olha lá, o chapéu do cara já apareceu, isso quer dizer que eu vou perder detalhes daquele chapéu. Eu vou colocar mais um pouquinho e vou soltar, certo? Porque se eu botar mais para o meio, perceba que eu vou perder muitos detalhes aqui atrás, ó. E a foto vai ficar muito clara, não vai ficar equilibrado a minha sombra com minha luz. A gente quer o equilíbrio disso. E o equilíbrio ele se dá justamente nesse ponto aqui, ó. Quando começam a aparecer as pedras lá atrás, mas um pouquinho antes disso, assim. E você deve estar dizendo, Samuel, a diferença é mínima, eu não estou notando nada. Eu vou mostrar para vocês como faz uma diferença isso aqui, o antes e o depois dessa imagem. Olha só como ela fica mais viva, mais interessante de se ver, como ela fica mais agradável aos olhos. Certo? Agora vamos para o segundo exemplo. A gente está falando de pessoas aqui, vou para um exemplo com ainda mais detalhes, que é o exemplo dessas flores, dessas plantas, desses jarros aqui. Nesse exemplo aqui, a edição ela vai ser mínima, porque como ela foi uma fotografia já tirada, já processada, o fotógrafo já mexeu nos níveis de sombra e de luz dela, certo? Então a gente não precisa ficar mexendo muito nisso aqui. Eu vou dar vou criar aqui a minha camada de levels, né, minha camada de ajuste de levels, e aqui em propriedades eu vou fazer de novo, ó, eu vou segurar o Ctrl Alt, vou arrastar aqui para o lado, até aparecer os primeiros detalhes,
que no caso vai ser essas plantinhas aqui, ó, vocês vão ver, ó, já apareceu as plantinhas, se eu arrastar demais eu vou perder elas, então não é isso que eu quero. Eu vou arrastar as plantinhas aqui e vou lá, pronto. Para mim isso aqui já é o suficiente, tá bom? E agora eu vou fazer a mesma coisa com o branco. Com o branco eu vou Ctrl Alt, e vocês vão ver que essas daqui, ó, vão ser os primeiros destaques. Se eu abusar muito desse branco, eu vou perder esse detalhe dessas rosinhas aqui, tá? Dessas florezinhas aqui. Então o que é que eu vou fazer? Ctrl Alt, eu vou colocar só um pouquinho, quando ela aparecer eu já vou soltar. Isso aqui vai ser o suficiente para minha imagem. E você vai falar novamente, mas Samuel, que diferença isso faz na minha imagem? Olha só, o antes e o depois. O antes e o depois. Olha só como muita coisa na imagem muda, como muitos detalhes saltam aos olhos, como ela fica mais agradável, como ela chama mais atenção e ela fica um pouquinho mais dramática se vocês observarem bem. E agora a gente vai fazer o último exemplo. A gente teve um exemplo com mais detalhes, um exemplo com menos detalhes, e agora a gente vai ter um exemplo de edição de um rosto. E aqui a coisa fica legal, porque quando você tem uma foto mais crua, essas fotos aqui elas foram pós-processadas, elas já foram tiradas, alguém já revelou e já editou. Agora, quando você tem uma foto crua como essa daqui, você vai ver que a diferença é ainda mais gritante. Então, essa é a foto que você tirou no seu celular e agora a gente vai editar ela com essa dica de hoje, com a dica de níveis, né? A gente vai mais uma vez criar a nossa camada de ajuste. Perdão, deixa eu deletar isso aqui. A gente vai mais uma vez, nossa, eu tô errando tudo hoje. Mais uma vez criar a nossa camada de ajuste aqui em Levels, certo? Deixa eu fechar esse histórico aqui. Vai aparecer a propriedade para mim aqui. E aí nessa camada de levels aqui eu vou apertar o Ctrl Alt de novo e vou, ó, verificar o que é que vai aparecer primeiro. Vejo que é o cabelo dela. Ó, vou voltar aqui, você vai ver que eu já perdi alguma coisa aqui no cabelo dela. Eu já não tenho algum detalhe nesse cabelo dela. E se eu perder alguma coisa aqui, não vai fazer tanta diferença. O que eu tenho que, claro, se não é o que eu quero comunicar, eu tenho que ficar atento a esses fios de cabelo aqui, que é o que dá detalhe à imagem, a sobrancelha e aos olhos, que vai ser o que vai detalhar realmente essa fotografia. Então isso eu não quero perder. Mas essa parte de dentro do cabelo não tem nenhum problema, afinal é cabelo. Não é nenhum detalhe além disso, não tem nenhum brinco ali perdido, pelo menos não, nessa imagem. Então Ctrl Alt, ó, Ctrl Alt, estou aqui agora botando para o lado, vou perder essa parte dentro do cabelo, não vou abusar tanto assim para o lado, porque ele já começa a perder os olhos e não quero perder os olhos jamais, e solto. E esse é o nosso resultado agora. Agora eu vou fazer isso com o controle de brancos, né? Com as luzes. Eu vou apertar Ctrl Alt de novo e vou arrastando, ó. Perceba que o lado esquerdo do rosto dela, ele tem mais propensão a estourar, mais propensão a gente perder detalhes. Por que isso? Porque a fonte de luz dessa fotografia, ela vem do lado esquerdo. Então esse lado é um lado mais claro. Então eu vou ter que ter cuidado com isso. Quando eu editar agora, eu não vou deixar que essa parte fique branca, porque se eu deixar que essa parte fique branca, olha só, eu vou perder detalhes da bochecha dela. E não é isso que a gente quer. A gente quer chegar no máximo possível, próximo aí, num balanço, num equilíbrio de luzes e sombra, que a gente não perca nenhum detalhe da fotografia, ou nenhum detalhe que a gente queira perder. Ó, Ctrl Alt, vou arrastar de novo aqui. Antes de ficar amarelo eu vou parar, tá? Vermelho não tem problema, tá? Só indicando pra gente. Quando ele começar a amarelar, olha só os primeiros pontinhos amarelos. Aqui já não é interessante pra gente, até porque é uma foto de close-up, é uma foto próxima. Aí eu vou abaixar, vou voltar um pouquinho, vou deixar aqui. Eu acho que esse aqui é o ideal, olha só. Aqui, tá bom. O olho dela ali também já tá perdendo alguns detalhes, então a gente vai ficar com isso aqui, tá certo? Vou soltar e a gente vai ver agora o antes dessa imagem, essa imagem crua, essa imagem sem nenhuma edição, e aí o depois das nossas modificações com os níveis, né, com os levels, com esse equilíbrio de sombras e luz. Viu só que diferença faz? Como isso pode mudar realmente a edição de imagens? Ó, mais uma vez, antes e depois, mais uma vez, antes e depois, e mais uma vez, antes e depois. Isso realmente pode ser um divisor de águas para vocês. Essa dica eu uso muito quando eu percebo que a foto está muito apagadinha, que ela poderia ser mais interessante, que ela poderia ter mais detalhes. Eu vou lá, utilizo essa camada de ajuste de níveis, de levels, e aí faço esse equilíbrio das sombras com a luz e chego num resultado agradável, num resultado que vai dar uma nova vida à minha foto, vai dar uma nova vista sobre ela. E muitas vezes até salva uma foto que ficou muito ruim devido a uma exposição muito grande à luz ou falta de luz. Às vezes até salva uma foto que não ficou tão boa. Eu espero que essa dica tenha sido útil para vocês. Fiquem ligados no canal, se inscrevam aí embaixo, deixem o gostei. Não esquece de comentar pedindo um tutorial que vocês querem. Eu quero aprender isso,
que eu vou estar lendo tudo, respondendo e a gente cria tutoriais para vocês, tá bom? Ativa o sininho para receber os vídeos no e-mail e eu vou estar sempre fazendo esse conteúdo gratuito para vocês. Esse é o intuito do canal, eu quero todo mundo manjando muito de Photoshop, tá bom? Quero todo mundo aí produzindo suas peças e produzindo conteúdo de qualidade, principalmente. A gente se vê na próxima. Valeu!